Alô, amigos do Futebol Ilimitado! Estou aqui com as notícias que mais bombaram na semana passada no futebol brasileiro e para a gente fazer um resumo, né? A gente começar aí uma discussão também em relação a dois assuntos que me chamaram muito a atenção. O primeiro foi a convocação, a segunda convocação da Pia Sundhage para a seleção feminina brasileira, né? A retorno da Marta, a nova assistente, né? A Lily Persson, né, que também é sueca e foi companheira da Pia durante as Olimpíadas, na qual ela foi campeã. E o que é muito importante, né, de a gente ressaltar que é um reinício da seleção brasileira, né? A seleção brasileira feminina que participou recentemente do torneio internacional de futebol feminino e se sagrou vice-campeã, né, do torneio após perder nos pênaltis para o Chile depois de um empate em 0-0, jogo que aconteceu no Pacaembu. E você percebe que algumas renovações estão lentamente acontecendo, né? Na questão do setor defensivo, você ainda tem ali a presença da Érica, que desfalcou a seleção na Copa do Mundo, né? Após uma lesão. Mas você vê novos nomes brotando, principalmente jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Recentemente você já tem a goleira do Corinthians. Enfim, há uma renovação lentamente acontecendo e a gente tem que observar pelo alto, por cima. Porque o Campeonato Brasileiro de futebol feminino... eu vou olhar para a câmera aqui que eu estou olhando sempre do lado, né? O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começou nessa temporada aqui no Brasil e já vem trazendo novos nomes, né, para a seleção. E isso é muito importante, acho que é crucial. E é uma tendência mundial em que isso aconteça, que o futebol feminino está crescendo e os grandes profissionais do futebol estão passando a observar o mercado do futebol feminino com um pouco mais de carinho, né? Treinadores que por muitas vezes passaram por comissão técnica nas categorias de base dos clubes profissionais, né? Dos clubes profissionais, não, perdão, dos clubes de futebol brasileiro, já estão começando a observar um pouco mais para outra versão, né? Para o outro lado do futebol brasileiro, que é justamente o futebol feminino. E o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino foi a grande prova disso, né? Porque a gente teve muitos clubes participando, alguns por obrigatoriedade, outros que já vinham com um histórico de participações nesse torneio, mas ampliando um pouco mais a descoberta de novos jogadores, de novos talentos. E é importante frisar que essa convocação ela tem realmente bastante disso, né? Apesar de você ter ali alguns nomes que já vinham jogando, como é o caso da Marta, o caso da goleira Bárbara, o caso da Ludmilla, da Beatriz, enfim, jogadores da seleção que a gente já conhece, você tem ali cerca de uns 8, 9 nomes que participaram dessa última edição do Campeonato Brasileiro. É fundamental a gente olhar para esse lado, e a treinadora sueca já está de parabéns, leva aí uma nota 10, né? Por já estar de olho, né, observando essas novas jogadoras. Focando aí no amistoso, né? São 2 amistosos, na verdade, que o Brasil vai fazer contra Inglaterra e Polônia agora no começo de outubro. Resta ver se os resultados serão positivos. Eu acho que a médio e curto prazo não dá para esperar muita coisa, é uma grande renovação, né, como já dissemos aqui. Até o fato de a gente ter uma treinadora estrangeira, isso já é uma renovação por si só, no futebol em geral, porque sempre houve essa retaliação, né, com o estrangeiro treinando a seleção brasileira. É um início, né, um restart aí, buscando novos horizontes para o futebol brasileiro, o futebol feminino brasileiro, que estava um pouco decadente, né, nos últimos anos. A gente já vê a seleção brasileira até jogando mais, o calendário um pouco mais elástico para as nossas jogadoras. E o outro assunto é essa movimentação dos bastidores do futebol carioca, né, Vasco da Gama e Flamengo, tentando, de alguma maneira, proibir, inibir, né, que a seleção brasileira conte com os atletas Thales Magno e Renier, né, ambos da categoria sub-17 dos clubes. E, claro, logicamente, para a seleção sub-17 que vai disputar um torneio, desfalcaria os clubes aí em cerca de 9 a 10 jogos, no caso do Flamengo seriam 10 jogos, por conta das partidas de Libertadores que o Rubro Negro tem a competir, e o Vasco da Gama em 8 partidas, né, que são pelo Campeonato Brasileiro.
E houve um discurso interessante por parte do Vanderlei Luxemburgo, né, que perguntou à comissão técnica da seleção sub-17 por que esse tipo de coisa acontece, por que fora de uma data FIFA a seleção tenta roubar os jogadores que estão se destacando nos clubes durante as competições, né, que eles estão aí, competições importantes que eles estão disputando. A resposta do Luxemburgo foi chega até a ser um pouco intrigante, né? Porque a resposta que a comissão técnica da seleção sub-17 deu ao treinador do Vasco foi a mais fria possível, né? Chegando à conclusão de que a necessidade que a seleção brasileira tem é maior do que a seleção, do que a necessidade do clube. E o Luxemburgo foi muito crítico, né? Porque quem paga o salário é o clube, e é o clube que deveria ter a preferência na hora de liberar ou não o jogador, o atleta, ainda mais quando não se trata de uma data FIFA, ou seja, não há uma obrigatoriedade por parte do Vasco de liberar o atleta. O Luxemburgo conta muito com o Tales, porque o Tales hoje é titular absoluto do Vasco da Gama, tem sido decisivo nos jogos, participativo em todos os lances da equipe Cruz Maltina, e aliás vale ressaltar, né? Porque ano passado a gente teve a situação do Max Lopes, que era tido como um integrante importante e crucial no Vasco da Gama, e foi um dos principais articuladores ali pro fato de o Vasco ter escapado do rebaixamento na temporada passada. E esse ano me parece que há uma semelhança forte, né? Se você for pegar os números do Vasco com o Tales Magno e sem Tales Magno, você já percebe uma diferença sinuante, que é curiosa, porque o Tales Magno subiu há alguns jogos atrás, né? Se não me engano, ele estreou numa partida contra o Botafogo, na sexta rodada, sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje ele é peça fundamental do Vasco, assim como foi o Max Lopes no ano passado. O rendimento do ataque do Vasco é diferente quando o Tales Magno está no ataque do time do Vasco. Já no caso do Flamengo, no caso do Renier, é um pouco diferente. O Renier está longe de ser crucial para o Flamengo, né? Mas, ainda assim, o Marcos Braz já fez o seu depoimento, né, segundo o Luxemburgo tinha feito pelo Vasco, de que imaginava que as coisas com o Tite na seleção brasileira seriam diferentes, e na opinião dele não está sendo, né? O próprio Tite, segundo o Marcos Braz, foi um grande crítico a essa questão, né, das convocações fora de hora, e que os clubes precisam dos jogadores mais do que a seleção, mas parece que o discurso do Tite mudou um pouco depois que ele chegou à seleção. Isso é um ponto também que o Marcos Braz falou, que eu acho que é importante a gente também colocar aqui, né? Às vezes parece que o Tite está mais focado na manutenção do seu trabalho, dos resultados, né, da seleção brasileira no seu comando, do que com o futebol brasileiro em si. E é algo sim a ser discutido, porque mesmo que o Renier não venha fazer falta para o Flamengo, né, como o Tales Magno faz para o Vasco, eu acho que o clube deveria ser o pilar dessas decisões. E como já disse anteriormente, como não se trata de uma data FIFA, que existe a obrigatoriedade do clube em liberar o jogador, é plenamente discutível essa situação, né? E os clubes aí ficam nessa sinuca de bico, porque caso resolvam não liberar os atletas, eles correm o risco de punição, inclusive STJD, enfim, uma série de coisas, efeitos suspensivos que vão ter que ser colocados aí em pauta, já que seria um desfalque de 8 jogos, né? De 10 jogos. Não dá para entender realmente essa relação clube e seleção, né? Como ela anda tão desgastada ultimamente. Mas isso aí, esse é o Futebol Ilimitado. A gente projeta para essa semana falar também dos melhores do mundo, enfim, rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso que você já está acostumado a ver aqui no Futebol Ilimitado, com ainda mais progressão, né? E eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha se inscrito no canal, que é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, galera!